o branco deve receber e aceitar o negro, qual é o espaço que ele também... Então, quando a gente fala de relações raciais, é efetivamente relações raciais. Nós estamos falando dos dois grupos simultaneamente, porque não há como você pensar só na população negra ou só na população branca. Os dois estão absolutamente interligados e um foi ensinado a ser superior e o outro foi ensinado a ser inferior. E somente nessa relação é que você consegue, na verdade, dar conta dessa condução nefasta que nós temos na sociedade brasileira. São proibidas as cantorias de pretos se não pagarem aos chefes tais divertimentos, o imposto tanto, né? Se em tais reuniões consentir a polícia. O lazer da população negra era controlado absolutamente pela polícia. Assim como a religião negra, até hoje, né, em vários estados ainda, várias cidades, o alvará para abrir religiões afro-brasileiras não é dado na prefeitura como para qualquer outra. Para negros é a polícia que vai dizer se pode ou não pode. Então isso são instituições, é daí que a gente percebe não só a institucionalização do racismo em todos os segmentos da sociedade, como a estrutura, na verdade, de organização social nossa, ela é racista na sua base. Então é importante a gente ter todas essas, né, fazer essas reflexões para a gente exatamente saber do que nós estamos falando e para quê, aonde que nós queremos chegar. Né? Passa mais um, acho que tem mais um. Ninguém poderá conservar em sua casa por mais de 3 dias liberto algum sem que dê parte à polícia para obrigá-lo a tomar ocupação. Vagabundo, por favor, nem pensar. Negros são vagabundos, portanto a polícia está em cima e você aqui novamente, você obriga o indivíduo branco a fazer a denúncia porque ele vai sofrer depois da represália se não atender. Né? São proibidos na cidade bailes de pretos de qualquer natureza, salvo com licença da autoridade, que é a polícia. E tem um de Laguna aqui, eu acho, isso, que é de Laguna, né? Em que proíbe batuques de escravos e multa os senhores que permitirem tais folguedos. Então, sempre nós vamos ter a legislação de organização social, dizendo os lugares e as permissões que se pode dar às pessoas negras, independentemente de serem ou não escravos. Depois que nós vamos para a República, daí você pode passar para aquele outro, tá? Desculpa, continue. Que isso. Então, passa daí, né? Mais um. Aqui, quando nós chegamos à República, nós vamos ter, para a população negra, o descarte absoluto de todo o sistema político, jurídico e mesmo da sociedade civil. Né? Nas instituições jurídicas, nós não podemos mais usar o termo cativo. E também não podemos mais usar o termo preto dentro da legislação. Então, aquilo que nós já tínhamos dito antes, que eram os vagabundos, que eram os vadios, nós utilizamos agora na legislação da República. Então, nós vamos ter crimes de vadiagem, nós vamos ter crimes aliás, normas não permitindo às pessoas que não têm moradia certa, que não têm um emprego certo, de participarem politicamente do Estado. E daí, quando você está no período de transição entre a escravidão e o trabalho livre, em que você, na verdade, joga absolutamente todos os negros para fora do sistema, e depois você vem com uma lei dizendo que se você não tiver um trabalho formal, você não pode participar, você não está somente dizendo que as pessoas têm que ter trabalho formal, você está excluindo a população negra de qualquer participação política. Isso, na própria Constituição de 91, nós já vamos ver. Daí vejam, né? A polícia do Estado não permitir a população negra desenvolvimento e participação política e econômica na nova nação, né? E o trabalho livre, então, vai ser entregue às políticas, né? Nós vamos, então, criar uma política e daí, sem nenhuma dúvida, são as políticas afirmativas mais intensas que o governo brasileiro já promoveu, foram as políticas da imigração e migratórias, em que o Estado brasileiro, o Tesouro brasileiro participou fundamentalmente, não só no projeto, como no estabelecimento
de todas as comunidades europeias aqui no Brasil e somente para as comunidades europeias. Não somente nós tivemos uma norma em 1831 dizendo que negros não entravam, como depois, durante toda a República, nós continuamos tendo leis dizendo que negros não entram no país. Ou seja, somente pode ter imigração, somente pode vir para cá para formar a nação brasileira indivíduos que venham do continente europeu. 1880 até 30, o assunto raça e nacionalidade, então, está presente em todos os níveis da vida nacional. Então, não dá de dizer que é hoje que nós estamos falando de racismo, mas na Primeira República não havia nenhuma literatura que não se referisse à questão racial, à população negra, explicitamente negros, né, pretos ou pardos e população branca como sendo a direção, na verdade, que a nova nação deveria ter e dar para conseguir, enfim, os desejos, né, da República, que é o progresso, o desenvolvimento, enfim, que nós tenhamos e possamos entrar na comunidade internacional como sendo um país respeitável. Essa respeitabilidade, ela vinha exclusivamente do grupo nacional, que seriam os brasileiros, que necessariamente deveriam ser brancos, descendentes de europeus, para que pudesse ter a credibilidade internacional. Tá? Isso é o que eu acabei de falar, né? Vamos lá? Pode passar outra? Silvio Romero, né, na História da Literatura, desperta a realidade da população e produz uma nova metodologia de apreensão e resolução do problema, né? A ideia de como um mulato, que já era então realidade nacional, poderia, em curto prazo, tornar-se branco com as sucessivas gerações. Isso ele vai falar na primeira década do século XX. Então, de repente, os intelectuais e o próprio governo percebem que não é possível retirar, mesmo com todo o processo migratório, você retirar a população negra. Então, nós temos aquele movimento todo que acho que vários já conhecem, que é o processo do embranquecimento. Então, você começa a mudar o foco. Não é mais o sangue negro que suja o branco, é o branco que limpa o negro. E daí, valorativamente, isso dá uma diferença, né? De repente, você percebe que há uma possibilidade para os negros de serem, né, de alguma forma, miscigenados, né, com a população branca, seria a possibilidade dos negros poderem, de alguma forma, serem efetivamente mais respeitáveis. E ainda com o desejo de que, se isso acontecesse com uma certa frequência, nós chegaríamos em 30, 40 anos a ter realmente uma população branca somente. O que é fantástico é que até hoje nós temos essa ideia, né, de que nós somos um povo miscigenado, de que nós somos todos brasileiros, de que a cultura é brasileira. E é interessante o quanto que a mídia, ela vem trabalhando, e daí acho que a gente já pode pensar em falar do momento hoje, né, das ações afirmativas. Quer dizer, é tudo muito sutil, vem tudo subrepticiamente para as nossas mentes, né? Não sei se vocês já viram várias propagandas que têm acontecido, das pessoas dizerem, eu sou brasileiro, daí aparece uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa morena, uma pessoa mais loira, e daí, sabe? Nós somos brasileiros, nós somos de uma cultura. Então tudo isso, ao mesmo tempo que aparentemente não tem nada a ver, tem absolutamente tudo a ver com todo esse processo de políticas afirmativas e de inclusão que a gente quer, retirando, na verdade, do inconsciente coletivo, da apreensão das pessoas, de que efetivamente a população negra tem sido maltratada ao longo dos anos e rejeitada da participação total, né, na política nacional. Né? Então, a coincidência toda é de que o poder político e econômico não está nos morenos, não está nos mulatos, não está nos miscigenados. Continua sendo de exclusividade da população branca. Né? Passa para mim, por favor. Então, nós vamos pensar o porquê do acesso à universidade. Ou seja, quando nós pensamos que temos que ter uma política que seja impactante, nós temos que ir no lugar de impacto. Né? E a universidade, eu acho que o pró-reitor de graduação foi muito feliz em toda a sua fala, quer dizer, as universidades brasileiras, especialmente as universidades públicas, elas são os locais privilegiados de inserção da população como, né, gerente, na verdade, de uma sociedade.
Quer dizer, não existe nenhuma possibilidade de você pensar no curso de Direito, que eu acho que aqui deve ter vários alunos